Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. E qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre recursos estilísticos na notícia. E para a gente iniciar, vamos relembrar o que é notícia, que foi o gênero textual que estudamos na última aula. Acompanhem comigo o slide. Olhem só, gente, gênero textual notícia. Trata-se de um gênero textual jornalístico que relata um fato socialmente importante para amplo público, com o intuito de acessibilizar as informações consideradas relevantes, importantes, tornar acessível, que todos tenham conhecimento dessas informações. A notícia abrange todas as áreas que são coletivamente importantes. A notícia abrange política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente e outros temas também. Olhem só, gente, e o que são recursos estilísticos? O tema da nossa aula é recursos estilísticos na notícia. Notícia, você já conhece esse gênero textual, mas o que são recursos estilísticos? Como é que a gente vai reconhecer esses recursos no gênero notícia? Vamos lá, acompanhei novamente esse slide. Constitui recurso estilístico não só a expressão pessoal de um autor ao utilizar a língua de uma forma artística, como as chamadas figuras de estilo. Então, gente, o recurso estilístico não é somente as figuras de linguagem. Sempre que você se recorre às potencialidades da língua para construir uma frase bela, emocionante, expressiva, que traduza a realidade de uma forma criativa, estamos perante um recurso estilístico. Agora, vamos ler uma notícia para a gente entender, gente, como funcionam os recursos estilísticos nesse gênero textual, tá bom? Então, acompanhem comigo, leiam comigo a notícia, é uma notícia local do nosso estado e nós vamos entender alguns recursos estilísticos, tá bom? Vamos lá. Olhem só, transporte de cacau ou cupuaçu está proibido nos aeroportos do Acre. Publicado dia 14 de setembro de 2021. E aí nós temos duas imagens, de um cacau e de um cupuaçu. Continuando a leitura, gente, a partir desta terça-feira, 14, equipes do Ministério da Agricultura, MAPA, e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, vão inspecionar as bagagens dos passageiros que embarcarem no aeroporto de Cruzeiro do Sul. O objetivo, segundo o coordenador de Educação Sanitária Vegetal do IDAF, Samuel da Luz, é impedir o transporte de frutos de cupuaçu e cacau in natura, evitando assim a proliferação do Moniliophthora horeri, monilíase do cacaueiro para outras regiões do Brasil. Esses produtos industrializados podem ser transportados, mas in natura não podem sair do Acre. Avisa. As bagagens de passageiros que saem da região do Vale do Juruá pela BR-364 são vistoriadas na barreira sanitária montadas pelo IDAF e Polícia Militar na altura do Rio Liberdade. A barreira atua 24 horas. A praga que ataca o cupuaçu e o cacau foi confirmada em julho em uma propriedade na zona urbana de Cruzeiro do Sul e no final de agosto mais focos foram descobertos em Mâncio Lima. Segundo o mapa, a praga entrou no Acre pelo Peru. E aí nós temos a referência, aí abaixo de onde essa notícia foi retirada. Vamos lá, pessoal, os recursos estilísticos na notícia. Daí você vê novamente o título da notícia que lemos, transporte de cacau ou cupuaçu está proibido nos aeroportos do Acre. E você já observou que a notícia nos sites e jornais ganham bastante destaque? Olhem só, gente, observem que o título ele está em negrito, ele está em letras maiores do restante da notícia. E por que ele está dessa forma? Porque ele tem por objetivo atrair a atenção do público-alvo para que o que se deseja comunicar. Olhem só, no título da notícia nós temos o verbo estar, que está na forma verbal está. O transporte de cacau ou cupuaçu está proibido.
Vejam, gente, que essa forma verbal, está, ela pertence ao modo indicativo. O modo indicativo, ele expressa certeza. Então, é comum nas notícias vir esse verbo no modo indicativo, expressando certeza, e também no tempo presente. Mesmo que algo já tenha ocorrido, mas você observa que nos títulos das notícias o verbo ele fica no presente. Está é um recurso estilístico na notícia, que a torna expressiva e lhe confere caráter atual. Então vejam aí que já vimos um recurso estilístico, né? A palavra está, no caso desse título, que é um verbo no modo indicativo tempo presente. Continuando, gente, olha abaixo do título da notícia, o que aparece? Aparece uma imagem, né? Uma imagem aí que ganha destaque também e ela chama bastante a atenção da gente. Você vê um cupuaçu e um cacau, porém vocês veem que eles não estão numa forma saudável, né, do fruto para ser comido, para ser servir como alimento. Você percebe que ele tem fungo, os dois têm fungos. Justamente, gente, a imagem não se trata de um recurso estilístico. Imagem não é recurso estilístico. Gente, recurso estilístico é voltado para a palavra, é voltado para a língua. Porém, a imagem a gente chama de recurso semiótico. Quando a gente fala em recurso semiótico, a gente está falando em cor, na fonte, palavra também, gesto, fisionomia, usado para comunicar. E esse recurso semiótico, essa imagem, junto aos recursos estilísticos, eles transmitem a mensagem com mais ênfase ao leitor. Olha só, você lê o título dessa notícia. Transporte de cacau ao cupuaçu está proibido nos aeroportos do Acre. E você olha para a imagem e antes de ler a notícia, você já imagina que esteja acontecendo alguma coisa com esses frutos para que eles estejam sendo proibidos nos aeroportos, né, de passar para outros estados, o alimento in natura, o alimento mesmo, o fruto. Né? Então, logo conclui, antes mesmo de ler a notícia, que nesses alimentos estão surgindo alguma espécie de fungo. Né? Você já faz deduções. E agora, gente, vamos ver outro recurso estilístico. Vamos ler um trecho do segundo parágrafo do texto. Olhem só, esses produtos industrializados podem ser transportados, mas in natura não podem sair do Acre. Avisa. Olha só, esse trecho ele está entre aspas. Se ele está entre aspas, significa que se trata de um discurso direto, significa que se trata da fala de alguém. No caso, gente, essa fala é do coordenador de Educação Sanitária Vegetal do IDAF, Samuel da Luz, e não do jornalista que escreveu a notícia. E o que acontece? Qual o recurso estilístico aí? É que assim o jornalista, ele não só confirma que a informação da notícia é verdadeira, porque dá credibilidade de uma pessoa que está envolvida, que é responsável por um desses fatores, no caso de proibir a passagem desses alimentos no aeroporto de Cruzeiro do Sul, que possui credibilidade, mas também o jornalista ele tira de si a responsabilidade dessa informação, porque não é o jornalista que está dizendo, e sim o Samuel Diniz, no caso dessa fala, tá? Fazendo uso das aspas, como eu disse para vocês, e com o uso das aspas, coloca a fala tal qual é do entrevistado, tá bom? Então vamos continuar. Vamos continuar, né? Agora nós vamos fazer um exercício. E aí você vai verificar se você compreendeu alguns recursos estilísticos que nós estudamos hoje no gênero notícia, tá bom? Olhem só, leia um fragmento abaixo de outra notícia. Após 3 anos, Gol deve retomar voos de Rio Branco a Porto Velho em 2022. E abaixo nós temos o trecho, uma linha fina, no caso, né, um fragmento da notícia. Vamos colocar em destaque aí, para nós respondermos as questões 1 e 2, o título dessa notícia, tá bom? É o que está destacado em negrito. Olha só, dos recursos estilísticos que estudamos hoje, qual encontramos acima no título da notícia? O nome da empresa, Gol, é um recurso estilístico.
Letra B, o ano de 2022, a data é um recurso estilístico? Letra C, a fala do entrevistado é um recurso estilístico? Letra D, o verbo expressando certeza e atualidade é um recurso estilístico? Vejam, gente, qual resposta você considera correta? A afirmativa correta é a letra D. O verbo dever, né, que está na forma verbal deve retomar. Ele expressa certeza e atualidade. Tá? Foi o que nós estudamos. Aí você pergunta, professora, mas por que não é a letra C? Que acabamos de falar que a fala do entrevistado, né, faz com que o jornalista ele tire de si a responsabilidade do que foi falado. Por que não é a letra C? Gente, realmente a fala do entrevistado é um recurso estilístico. Porém, essa questão está voltada para o título dessa notícia que aparece para vocês. Então, nesse título não tem discurso direto, por isso que não pode ser a letra C, porque não tem fala do entrevistado nesse título. Agora vamos à questão 2. Novamente o mesmo título e vamos ler o enunciado da questão. Há uma expressão que foi utilizada nessa manchete como recurso estilístico, dando ênfase e expressividade ao título, além de revelar implicitamente uma opinião à notícia, indicando demora na ação que será tomada. Assinale a alternativa que se refere a essa expressão. Que expressão, gente? Expressão que indica implicitamente uma opinião. Vamos lá? Letra A, após 3 anos. Letra B, Gol deve retomar. Letra C, Rio Branco a Porto Velho. Letra D, em 2022. Olha só, gente, a expressão, que é um recurso estilístico que acaba denotando uma opinião, é quando ele diz após 3 anos. Após 3 anos, Gol deve retomar voos. Vejam que essa expressão que indica tempo, ela está no início, dando destaque, indicando que já faz bastante tempo que não há voos de Rio Branco a Porto Velho, após 3 anos. Hoje nós estudamos sobre os recursos estilísticos da notícia. Há vários outros recursos estilísticos, né? Há outras formas de recursos estilísticos em outros gêneros textuais. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e vejam esta aula novamente no portal Eduque Acre. Obrigada.